Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Meu Deus. Deixa o seu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deus, vem, vem até me consumir. Deus, vem, vem, vem. Os filhos de Israel, Deuteronômio 34, 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés por 30 dias. Nas campinas de Moabe, então, se cumpriram os dias do pranto, no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Uau! Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Josué, o filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Meu Deus! Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Pai, nós te adoramos, Espírito Santo, nós te adoramos. Abra o teu caminho para nós nessa noite, Pai. Abra o teu caminho para nós, Pai, nessa manhã, Deus. Nos leve, Deus, a alcançar, nos leve, Deus, a acessar o sobrenatural, a acessar a tua revelação. Paizinho querido, meu Abba, meu Senhor, amado Deus, Criador, Yeshua, o mais belo de milhares. Fica aqui conosco nessa manhã, Senhor. Estabelece, Pai, o reino inabalável. Pai, ministra aqui o teu poder sobre nós. Traz o coração dos homens que estão aqui, Pai. Não somente a motivação, mas traz o espírito dos homens que estão aqui a se conectar com o teu. Assim nós adoramos a ti em nome de Jesus. Amém, queridos? Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés por 30 dias, lá nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto pelo luto de Moisés. Josué, que era o filho espiritual, que era o servidor, que era aquele que guardava a tenda, Josué, filho de Num, ele estava cheio do espírito de sabedoria. Veja a importância, irmãos, de se caminhar com homens certos, com homens que Deus levantou. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. O homem estava transbordando sabedoria. Mas por quê? Porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Então, irmãos, muitas vezes a sabedoria que nós precisamos não vai vir somente dos livros, não vai vir somente de uma busca, não vai vir somente de estudos. Muitas vezes a sabedoria que nós precisamos vai vir da imposição de mãos de um pai, da imposição de mãos de um tutor. Está dizendo aqui, porquanto Moisés havia imposto a mão sobre ele. E assim, por quê? Porque ele estava cheio do espírito de sabedoria. Porque Moisés havia imposto a mão sobre ele, transferido. E diz assim, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. E fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, um povo está dando ouvido a Josué. Um povo está seguindo Josué. Por quê? Porque ele está cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Veja o próximo versículo.
Olha que interessante. Nunca mais se levantou em Israel um homem, um profeta como Moisés. Querido, tem coisa na Bíblia que me deixa boquiaberto. Tem coisa na Bíblia que me deixa impressionado. Eu estou começando essa mensagem que eu quero falar para você hoje, que nós vamos conversar aqui. Eu estou começando do fim para o começo. Esse aqui era o último versículo que eu ia ler. Mas olha o que está escrito aqui. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como quem o Senhor houvesse falado face a face. Olha a importância que Deus está dando a esse homem. Olha a importância que Deus está dando a esse homem, Mateus. Olha como Deus está dando a importância para esse homem. Dizendo, nunca mais em Israel se levantará um homem como foi Moisés, que o Senhor fala face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas, por mando do Senhor, que Ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra, no tocante a todas as obras das suas poderosas mãos, aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Nunca mais se levantará um homem, nunca mais se levantará um homem como Moisés, que Deus falava com ele face a face. Eu quero falar um pouquinho sobre Moisés hoje aqui, e parece que tem algumas coisas que a gente vai e volta, porque tem coisas que impressionam a gente de uma forma totalmente expressiva. Tem coisas que mexem com a gente e a gente fica pensando, pai, como pode ser isso? Como pode um homem se mover dessa forma? E tudo isso deve ser aplicado à nossa vida, ao nosso ser, aos nossos corações. Amém? Nós precisamos entender que Moisés, ele morreu aí nas campinas de Moabe. Ele morreu com 120 anos. Nós precisamos entender que Moisés era o homem que falava com Deus face a face, como Deus falava com um amigo. Como Deus conversava com um amigo. Da forma que eu converso aqui com o pastor Ronald, que é meu amigo, Moisés falava com Deus, como quem fala um amigo. Nós precisamos entender que esse mesmo Moisés, ele foi o único homem que escreveu sobre a sua morte. Ele escreveu, assim será que no ano tal, no tempo tal, com tantos anos, na campina do Jordão, na região montanhosa de Moabe, morre Moisés. Foi ele que escreveu isso. E ele não pode ter escrito depois que ele morreu. Você já viu alguém escrever depois que morre? Só se for psicografia. Fogo no cão, irmão. Então, se ele escreveu o livro de Deuteronômio falando da sua morte, ele escreveu antes da sua morte. E para mim, eu dizia para minha esposa ontem, o livro de Êxodo é o livro mais misterioso da Escritura, não é Apocalipse. Para mim, eu estou falando, irmão, tem cada mistério aqui, tem cada coisa. Depois do que nós falamos, ministramos aqui no café, depois colocamos na internet, que Deus nunca mandou espias à terra prometida, irmão, precisa ver o problema que eu arrumei. Mas está aí na palavra, querido. Deus nunca mandou enviar espias à terra de Canaã. Deus nunca mandou aqueles espias que foram enviados e voltaram. Deuteronômio, você vai ler lá depois no capítulo 1, vai falar sobre isso. Que quem teve essa brilhante ideia foram os anciãos de Israel. E convenceram Moisés, e ele aceitou a ideia e mandou os espias. O mandato do Senhor era: entre e tome posse da terra. Só que em vez de entrar e tomar posse da terra, ele escutou o conselho dos homens. E o conselho dos homens falou: é bom, sabe, é prudente que nós possamos mandar antes uma equipe. E diz o texto bíblico que diz assim: então Moisés achou interessante, achou importante o conselho dos anciãos, e ficou com o conselho dos anciãos contra o conselho de Deus, e aí mandou os espias. E aí, irmão, foi só problema, foi só encrenca. E ele ainda falou lá, não falou isso em Números 13? Ele está escrevendo: e disse o Senhor a Moisés. Ou seja, ele está dizendo: o Senhor falou para mim. Falou nada, irmão. Aí você pensa assim: poxa, então Moisés, ele mentiu? Não, irmão, Moisés, ele estava tomado pelo eu. Quantas vezes eu já falei:
Deus me falou isso. Não porque eu estivesse mentindo, porque eu achava que Deus tinha falado. Mas depois eu vi que deu tudo errado e eu falei, Deus não falou nada. Eu vi que eu dei com os burros na água. Né? Minha avó que falava muito disso. Existe isso ainda, essa expressão? Eu vi que eu dei com os burros na água. E eu falei, será que Deus pode ter dado um conselho tão furado desse? E eu falei para todo mundo, eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Eu estou fazendo isso porque Deus falou. Eu vou abrir essa empresa porque Deus falou. Eu vou vender esse negócio porque Deus mandou. Eu vou mudar de cidade porque Deus já me falou. Aí você muda de cidade e sua vida vira um inferno. Aí você fala, será que Deus me tacou no inferno? Aí você pensa, será que um conselho de Deus pode dar tão errado dessa forma? Aí você vai pensar bem, rever o seu coração. Rever, você vai ver, irmãos, que era a sua ganância, era a sua cobiça, era a sua vontade, era o seu desejo, e não tinha nada de Deus ali. Mas você, para poder endossar o que você está fazendo, fazer bonitinho, vai falando para todo mundo, Deus está falando, Deus está mandando. Só para tirar a responsabilidade da sua escolha, da sua mão, e transferir para Deus. Essa é a minha escolha, mas eu tiro a responsabilidade da minha escolha e falo, Deus está fazendo, Deus vai abençoar. Ei, nessa manhã eu digo para você, não se engane. Deus não abençoa aquilo que Ele não ordena. Não se engane. Não mude de emprego, não mude de cidade, não mude de igreja, não mude, sabe, irmãos, não faça nada na sua vida sem que Deus não tenha mandado. Se Ele mandou, vai tranquilo. Vai tranquilo, porque a mão dele é sobre você. Mas se Ele não mandou, não fala, mas eu estou, sabe, com uma boa vontade, uma boa intenção, eu estou orando, Deus vai abençoar. Não vai abençoar, não. Você pode orar, jejuar, chorar, espernear, rodopiar, não vai abençoar, não. Porque Deus só abençoa aquilo que Ele ordena. Deus só abençoa aquilo que Ele promove. Deus sustenta o que Ele promove, mas o que Ele não promove é você que sustenta. E nós precisamos aprender isso, porque nós aprendemos ir fazendo e falando, Deus vai abençoar, nós estamos orando e Deus é bom demais. Não tem um plano, não tem um projeto, não tem uma profissão, não tem uma empresa que, colocado diante do Senhor e recebendo o carimbo do Espírito Santo, dizendo, está abençoado, você pode fazer. Nós estamos começando a nossa construção. Se você vê a construção no papel, você fala, uau, Jesus está aqui mesmo. Aí você olha no banco e você fala assim, uau dobrado, Jesus está aqui mesmo. Quando você olha para o projeto e para a conta no banco, aí você fala, aí que você tem fé mesmo. Quando você olha para a construção, você fala, uau, Jesus está aqui, que bênção, Deus é conosco. Aí quando a gente olha para a conta da igreja, a gente fala, aí que Deus está aqui mesmo, meu Deus do céu. Aí é que duplica, triplica, é que sabe que a fé vai lá em cima, bate lá no alto. Porque, irmãos, o Senhor falou. E o Senhor falou mesmo, irmão, porque eu sou teimoso nisso aí. Eu fico, sabe, meio que esperando e aguardando, e vou indo esperando, e tem vezes que Deus já fala uma vez, fala duas, a terceira Ele já está quase que me... Mas aí você pode ir, mas se Deus não falar, querido? Então quando nós falamos sobre essa questão de Deuteronômio, por quê? Porque Êxodo para mim é esse livro. É um livro de tantos mistérios. É um livro de tantas coisas que nós vamos entendendo. E diz a palavra do Senhor que esse homem, Moisés, é um homem que quando ele está morrendo, nunca mais ia haver um homem como falou com Deus, face a face, assim como Moisés falava. Irmãos, isso é muito forte. E esse Moisés é esse homem que escreveu sobre a sua morte. Ninguém na Bíblia escreveu sobre a sua própria morte, dizendo, no ano tal, no mês tal, no lugar tal, assim, 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 morria eu. Aí morria eu e não entrava na terra que manda leite e mel, mas ficava na região montanhosa de Moabe olhando e reescrevendo toda a lei para que os filhos que iam entrar pudessem entrar debaixo da bênção e da instrução de Yeshua. Esse é o Moisés. Esse é o Moisés, irmãos, o homem que foi escondido na rocha para que Deus pudesse passar e ele pudesse ver as costas.
Moisés é o homem, irmãos, que escreveu sobre a sua própria morte. E Moisés é o homem que escreveu sobre tudo aquilo que Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você já pensou nisso? Quem que estava lá junto? No princípio criou Deus os céus e a terra. E no primeiro dia Deus criou isso. E no segundo Deus criou isso. E no terceiro Deus criou isso. E deu clareza, definiu em todos os dias o que Deus havia criado com detalhes. Não é assim que está lá em Gênesis? E criou assim, e criou o homem, e criou os luminares. Quem que estava lá, irmãos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quem que é o homem que estava na terra para poder escrever isso? Moisés. Moisés, irmãos, é o homem que teve a revelação do que aconteceu dia após dia. É o homem que teve a revelação do que aconteceu dia após dia. E o que nós entendemos? Nós entendemos que quando o Senhor coloca ele na fenda da rocha, e o Senhor falou assim: você não pode ver a minha face não, Moisés, porque nenhum homem, nesse momento, nenhum homem que vê a minha face pode viver. Então o Senhor, o grande Yahvé, o Deus Criador, passa, como se estivesse nesse corredor aqui, ó, Deus está passando. Só que Deus falou assim, ó: eu vou te colocar na fenda da rocha. Ó a rocha aqui, ó a rocha, ó a rocha. Pegou aí no seu espírito? Ó a rocha, ó aqui a rocha, ó quem é a rocha. Quem que é a pedra angular? Quem que é a rocha? O próprio Filho, o próprio leão. É Jesus. Eu vou te colocar na rocha. Quando eu te colocar na rocha, eu vou vir passando. Você vai ficar na fenda da rocha, porque só quem está na rocha, só quem está em Cristo pode ter uma revelação de quem Deus é. Só quem está em Jesus, o Filho, pode ver o Pai. Só podemos ver o Pai por meio do Filho. Ninguém pode ter uma revelação do Pai sem estar no Filho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso já estava sendo apontado profeticamente quando eu te colocar na fenda da rocha, aqui ele, bem no Filho, eu vou passar. Aí lá naquele corredor, Yahvé está passando, o grande Deus, e diz assim: olha, eu vou passar. Só que antes de eu passar, vem para cá, Gabriel, sobe aqui. Você vai ser o Moisés. Eita, mistério, poder. Eita, Moisés, fica lá na fenda da rocha. O Senhor falou assim para ele: eu vou passar. Só que antes de eu passar, antes de você me ver, eu vou fazer assim, ó. Eu vou tampar os seus olhos. E eu vou ir passando. E eu vou ir passando. E eu vou ir passando. E quando eu tiver passado, eu tiro a mão. E aí você não vê a minha face. Porque nenhum homem, Moisés, nem mesmo você, pode ver a minha face. Consegue ver a minha face e permanecer vivo. Se você ver a minha face, você será consumido. Você não pode ver a minha face, mas eu vou deixar com que você veja as minhas costas. E então ele estava lá. E somente você só vai ver as minhas costas porque você está na fenda da rocha. Porque só em Jesus podemos ver o Pai. Aí ele diz: olha, eu tampo os seus olhos e vou passando, vou passando, vou passando. Quando eu passar, eu tiro a mão dos seus olhos. E você pode ver as minhas costas. Sabe de uma coisa? Obrigado. Sabe de uma coisa? Nós entendemos que quando Moisés passou, pôde ser lido nas costas dele o lugar onde ele havia passado. Nas costas do Senhor, não de Moisés, desculpem, nas costas do Senhor, de Yahvé, estava a sua história, estava onde ele passou. Preste atenção que nós vamos precisar dessa conexão lá na frente. Nas costas de Yahvé, nas costas de Deus, estava impresso os lugares aonde ele passou. Aonde ele passou? Lá na criação. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Nesse momento, quando Moisés está na fenda da rocha e o Senhor passa, Moisés olha e vê as costas dele. E Moisés tem a revelação de tudo aquilo que Deus tinha feito. Pelos lugares onde Deus tinha passado. Por quê? Porque no ser dele, nas suas costas, estava impresso todos os lugares que ele havia passado. E por isso ele pôde escrever com perfeição, com detalhes, Gênesis. Esse é o Moisés. Vai pensando, para você entender como é que esse homem chega num lugar desse. Eu vou mostrar para você, vai ser o desfecho da minha palavra daqui a pouco. Esse Moisés, irmãos,
ele nasceu num momento tremendo. É tremendo, é extremamente magnífico falar do seu nascimento. Nós não temos tempo para falar aqui de toda a história de Moisés, assim como eu fiz o Davi, o Gideão e o Jacó. Vou fazer um kit o ano que vem. Deus já está me falando agora, que aí nós podemos ir detalhando algumas coisas. Mas sabe, fantástico ver o nascimento de Moisés. É fantástico ver como ele é colocado no rio, e tudo isso é profético. Como ele para lá nas mãos da filha de Faraó. Como ele é treinado dentro da casa de Faraó, dentro do palácio de Faraó. Esse mesmo Moisés, ele morre com 120 anos. E com 120 anos, como foi a sua história? Foi dividida em 3 períodos: 40, 40 e 40. 3 vezes 4, 12, amém? É assim ainda, né? Aleluia. 40, 40 e 40. Nos primeiros 40 anos, Deus pega Moisés, aquele menino, que ele não tinha nome. Olha só que interessante. Quando ele nasceu, para que ele não fosse morto, existia aquela lei que você sabe, para que todo menino hebreu que nascesse fosse morto, decapitado, pelos soldados egípcios, pelos soldados de Faraó. Então vai lá, a sua família coloca ele no rio, coloca ele no Nilo, coloca ele, sabe, nas águas, coloca ele nas águas, coloca o Moisés nas águas. Está entendendo isso? Quantos de nós temos colocado nossos filhos nas águas? Nas águas. Águas falam do Espírito, do rio de Deus. Ele foi colocado num cestinho que era feito de junco, de palha, e calafetado com betume para que a água não entrasse. Colocou lá o menino Moisés no barquinho e deram tchau para ele. As lágrimas desceram, aquele nó na garganta apertado, e Moisés vai indo, descendo o rio. Rio de crocodilos, rio Nilo. O Senhor fechou a boca dos crocodilos, guiou aquele cesto até chegar na filha de Faraó, que está lá junto com as mulheres lavando roupa, e pega o menino e olha para o menino e diz: uau, gostei dele. E diz assim, olha, ele não tinha nome até então. O seu nome será Moshe, o seu nome será Moisés, porque das águas o tirei. Até o capeta, irmão, até a filha de Faraó está sendo, sabe, instruída por Deus. Está profetizando sobre a criança, dizendo: das águas o tirei. Você é um ser imerso em águas. Você é um menino conduzido pelas águas, conduzido pelo Espírito. E pega aquele menino e tira ele e diz: seu nome será Moisés. O menino está desesperado, chorando, porque devia estar muitas horas descendo aquele cesto, com aquele cesto rio abaixo, com fome. Cadê minha mãe? Cadê o leite? Cadê o peito? Menino desesperado. Só que a menina Miriam desceu correndo o rio, e enquanto ia descendo o cesto, a irmã ia correndo. E enquanto ia descendo o cesto, a irmã ia correndo. Sabe o que é isso, irmão? Nós não temos tempo para falar da vida de Moisés aqui. Mas sabe o que é isso? Os irmãos mais velhos que acompanham, que cobrem os irmãos mais novos. Sabe o que é isso? Aqueles que estão correndo por fora, vendo aqueles novos, os bebês espirituais que estão sendo lançados nas águas, estão correndo do lado dizendo: vai, protegendo, cuidando. E não aqueles irmãos mais velhos, como era o irmão do pródigo, que quando volta o filho pródigo, o filho perdido, era o mais moço, era o caçula, e está voltando. O pai, que é Deus, recebe aquele filho, o abraça, coloca no seu dedo um anel, coloca sobre as suas costas uma túnica, e coloca sobre os seus pés sandálias. Vou precisar disso também lá na frente, vai guardando. Coloca nos seus pés sandálias. Coloca nos seus pés sandálias. E o irmão mais velho desse pródigo diz assim: não é possível, eu estou aqui trabalhando, me dedicando, ajudando, e não tem nada, eu não tenho a honra que ele tem, eu não tenho o cuidado que ele tem, eu não tenho o carinho que ele tem. E quando chega o filho que estava perdido, esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse filho estava na boca do lobo, esse filho estava lá no inferno, e o Senhor trouxe ele de volta para a igreja, para casa. Aí quando chega aqueles que estão sendo resgatados, os filhos mais velhos falam: já chegou esse mala de novo.
Agora vai querer pregar. É assim lá na sua igreja também ou é só na minha que funciona assim? É assim ou não é? Ou só aqui que acontece isso? Aqui acontece isso também, irmão. Todo lado. Só muda o endereço. Né, Humberto? Muda só o endereço. Aos filhos mais velhos, mas esse mala de novo. Esse mala aí vai querer pregar, esse mala vai querer fazer, vai querer acontecer. Jesus está trazendo filhos de volta, irmão. Jesus está alcançando pessoas e trazendo de volta para casa. Jesus está trazendo gente de volta para casa. Esse é o tempo da igreja se preparar para receber os pródigos. 2018 é o tempo dos pródigos. Receba isso profeticamente nessa manhã. 2018 é o tempo dos pródigos. É o tempo que muitos homens, mulheres voltarão para casa. Voltarão para casa. E o pai está o recebendo. E o filho mais velho está dizendo: mas bate, é barbaridade. Esse cara voltou, pensei que ele já tinha arrumado as coisas dele para lá. Nós não podemos ser assim, filhos mais velhos. Homens maduros, mulheres maduras que estão aqui nessa manhã, pastores, líderes, jovens. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos nos alegrar com aqueles que retornam. Isso é uma Miriam correndo do lado do cesto que está descendo. Era como se o filho mais velho corresse do lado do pródigo, dizendo: vem mesmo, vem, volta para casa, meu irmão. Nossa casa precisa de você. Nossa casa sentiu a sua falta. Miriam está correndo do lado do cesto que está descendo, protegendo, até que o cesto vai e aterriza. O cesto vai ali e, embarca ali nas mãos da filha de Faraó. E Miriam está lá atrás das árvores, olhando e falando: olha lá, parou, olha lá, ele está vivo. Os crocodilos não viraram o cesto, ele está vivo. E Miriam está lá olhando. Olha só quem é o irmão mais velho. Olha só, irmãos, aqueles que têm mais maturidade, cuidando dos bebês. Aí quando a filha de Faraó o pega, diz que o seu nome é Moisés, e ele não para de chorar desesperado, porque está com fome. Aí ela vem chegando perto dela, vem chegando perto da filha de Faraó, e diz assim a Miriam: opa, tudo bem? E ela: tudo bem, bom dia, tudo bem? Que lindo esse menino. Pois é, eu acabei de encontrá-lo. Eu acabei de achá-lo aqui no Nilo. Ele desceu pelo meio de um cesto e parou aqui na minha mão. Eu quero ficar com ele, mas ele está desesperado. Aí a menina diz assim: mas eu sei uma mulher que está com o peito cheio de leite e pode amamentar esse menino para você, se a senhora quiser. E a filha de Faraó fala: mesmo? É verdade isso? Ela falou: claro. Você quer que eu chame ela? Faça isso, por favor. E a Miriam vai lá e chama a mãe de Moisés. Vai lá e chama Joquebede, coloca diante dela e fala: essa é a mulher, ela é lá dos hebreus. Ela, perdeu o filho, mas olha aí os seus peitos cheios de leite. E quando o menino olhou para ela, o menino que estava, o menino olhou para ela e a filha do faraó falou assim: gostou de você. Ele gostou de você, olha aí. Desde que eu tirei ele das águas, ele só chora. Agora olhou para você, olha o sorriso que ele deu. Aí a mãe do menino Joquebede falou: você quer que eu amamente ele para você? Ela falou: por favor, faça isso. Amamente o menino. E peraí, deixa eu te dar aqui uma oferta gorda para você fazer isso. Deixa eu te dar aqui um recurso para que você abençoe ele, compre a melhor roupa, ponha no melhor berço, dê o melhor leite, vá, seja abençoada. Minha guarda vai te proteger. A minha guarda vai te proteger. Aquilo que era inimigo está virando amigo. Por que Moisés foi colocado nas águas? Para fugir dos soldados egípcios que iriam matá-lo. Agora os soldados que iriam matá-lo passam a ser os soldados que vão protegê-lo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que muda, inverte situações.
soldados agora vão protegê-lo. E ela que não tinha dinheiro, que ela era uma escrava, está recebendo uma oferta, Humberto, para poder cuidar do menino. Aí ele vai para casa, para ser educado, treinado, balizado, na melhor casa do mundo, naquele tempo. Por quê, irmãos? Porque o Egito era a maior nação do mundo. Pensa comigo, vamos lá. A maior nação do mundo era o Egito. Uau! Faraó era o homem mais poderoso de toda a terra, na questão financeira, nos treinamentos militares. O Egito tinha uma academia militar, o Egito tinha faculdade, sabia? Para formar os seus sábios. Sabia disso? E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios por 40 anos. Ele morreu com 120. Sua vida é dividida em 4 ciclos. No primeiro ciclo, ele foi treinado para ser o maior homem da terra. No primeiro ciclo, ele foi treinado para ser o maior homem da terra, para se tornar um general, para se tornar um homem temido. Você sabia que Flávio Joséfos nos conta que Moisés liderou guerras. A maior guerra daquele tempo foi a guerra contra a Etiópia, que também era um grande reino. Lembra quando a Bíblia fala da rainha de Sabá? A rainha de Sabá era a rainha dos etíopes, da Etiópia, e era extremamente rica e poderosa. Um dos maiores reinos que concorriam com o Egito era a Etiópia. E nesta grande guerra, que era a guerra mundial daquele tempo, quem liderou os exércitos do Egito foi Moisés. E vou dizer, venceu. Ele era um grande general, falava mais que uma língua, lutava uma série de artes marciais, tinha o entendimento do funcionamento dos astros para saber quando chove, quando faz sol. A Bíblia fala que ele era, a história também diz que ele era um homem que sabia arquitetar e montar armas, era um guerreiro, era um valente, e tinha um título: ele é o filho da filha de Faraó. Você sabia que Ramsés II, você sabia que o faraó da época já estava planejando para colocar ele na sucessão? Ele tinha um primogênito, um filho natural, mas podia ser que Moisés assumisse o trono do Egito. Esse é o Moisés que a gente fala, que a gente olha e pensa que é um Zé Mané, cuidando dos rebanhos no deserto. A vida dele, irmãos, nos primeiros 40 anos, Deus levantou ele lá em cima para falar: esse é o cara. Depois sabe o que acontece? Depois que acontece tudo isso, você sabe, ele começa a ter a revelação já com 40 anos: eu preciso libertar o povo, preciso libertar o povo, preciso libertar o povo. E ele vai fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele vai fazer aquilo que ele nasceu para fazer, mas sem a instrução de Deus. Sem a instrução de Deus, sem a capacitação de Deus. Ele só tinha os dons, só tinha o talento, mas ele não tinha o coração de um homem de Deus. Ele agora era guiado por razão, ele sabia, escuta isso, é muito importante. Ele sabia o que tinha que fazer. Talvez você esteja aqui assim nessa manhã. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como funciona. Eu sei o que Deus falou a respeito disso. Eu sei que eu sou a pessoa para fazer isso. Eu sei que eu sou a pessoa que cumpre essa profecia. Só que tudo que eu sei está no nível do intelecto, da razão, da estratégia humana. Só que eu não tenho a dependência, o coração de um homem para fazer no Senhor. Eita, cara. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala: pega isso. É com você que Deus está falando. Nós sabemos o que temos que fazer. Entendemos como acontece. Temos até uma estratégia. Vamos fazer o café, vamos fazer uma reunião, vamos reunir aqui intercessores, e vamos fazer isso, e vamos fazer o encontro, e vamos alugar a chácara, e vamos não sei o quê, e vamos fazer o evento, e vamos trazer não sei o quem. Você sabe, irmãos, o que mobiliza. Você sabe o que faz a coisa visualmente acontecer. Você sabe o que movimenta gente. Mas talvez você não tenha o coração preparado para mover essas coisas em Deus, para que toda a honra e glória seja dele, e somente dele, e para ele, e para sempre.
Você não tem o coração pronto a fazer nele, para que dele seja honra. E muitas vezes nós fazemos isso. E a honra é para a minha denominação. E a honra é para o meu movimento. E a honra é para o meu canal. E a honra é para um pregador. E a honra é para aqueles músicos que ficaram muito famosos. Uau! Não, irmãos. Quanto mais aparece homens, menos ele aparece. Quando você chegar num lugar onde não tem nomes, onde homens desapareceram, Ele é o princípio e o fim. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o Senhor. Chegarão dias, irmãos, que as programações de igreja não terão mais pregadores nos cartazes. Chegarão dias que os canais vão desaparecer e estarão ali só para instruir a palavra. A palavra aparece mais do que quem fala. Sabe como são os canais hoje na internet? Não interessa o que se fala, interessa quem é que está falando. Porque às vezes quem é que está falando já ficou tão famoso que pode falar qualquer besteira, qualquer coisa mais rasa do mundo, mas tem milhões de acessos. Enquanto existem os Davis que Deus está levantando, existem os Josués que Deus está levantando, que tem profundidade, revelação, coragem, mas que as pessoas não estão seguindo. Porque nós ainda somos como Israel. Senhor, nos dê um rei. Senhor, nos dê um rei. E o Senhor deu um rei, fica com Saul para você e morre junto com ele. Nós precisamos não pedir um rei, nós precisamos pedir um ungido de Deus. E o ungido do Senhor era Davi, não era Saul. Era o escondido atrás das malhadas. Esse cara era o cara. Moisés se tornou um dos caras mais importantes do mundo. Tinha título, tinha fama, tinha dinheiro, tinha exército, tinha conhecimento, ensino. Ele tinha tudo que ele precisava. Aí ele olha e fala assim: poxa, se existe uma profecia para o meu povo Israel, eu sou o cumprimento dela. E era mesmo. Aí ele foi estudar toda a movimentação de Deus. E ele falou: o momento é agora. Já se passaram 400 anos de cativeiro, eu preciso me manifestar. E era o tempo mesmo. O kairós de Deus, o relógio de Deus batendo no tempo certo. Só que a terceira chave era: precisa-se de um homem que se mova nele, que dependa dele, que faça na força dele. E Moisés era tão Moisés, e Moisés era tão grande, tão forte, tão famoso, tinha tantos seguidores, tantas curtidas. Ele era tão violento que ele falou: eu posso fazer, porque com tudo que eu tenho eu dou conta. E o Senhor falou: então você não vai fazer. E em 40 anos o Senhor pegou um homem e falou assim: olha, em 40 anos o Senhor pegou um homem daqui e colocou aqui, ó. Em 40 anos, seus primeiros 40 anos, Deus pegou Moisés daqui, nível 0, tá? Nasceu aqui. Meu balcão aqui é nível 0. Botou aqui, ó, 40 anos. Você é um dos mais importantes da terra. Agora, quando o Senhor viu o coração de Moisés, o Senhor falou assim: vamos para os próximos 40. Nos próximos 40, o Senhor veio fazendo isso aqui, ó. Aí trouxe ele para cá de novo. Com 40 anos ele estava aqui. Com 80 ele estava aqui. Voltou lá no marco 0. O Senhor começou a falar para ele: os seus títulos que eu te dei, o dinheiro que eu te dei, os seguidores que eu te dei, a fama que eu te dei, o vigor que eu te dei, tudo que você tem que eu te dei, não é suficiente para se mover, porque não é aquilo que eu te dou, é aquilo que eu sou. Você tem tudo que eu te dei, mas não tem a minha presença. Vai ouvindo, irmãos. Talvez algumas coisas que eu esteja falando aqui você tenha ouvido já, mas escuta como eu vou desfechar essa palavra. O Senhor falou para ele assim: você tem o título, tem o dinheiro, tem seguidores, tem fama, você aparece e acontece, tem força, tem armas, intelecto, você tem tudo. Você tem tudo que eu dei, mas você não sabe quem eu sou.
Você tem tudo que eu dei, mas não tem em você quem eu sou. Você está entendendo isso? O Senhor estava falando para ele: não importa o tanto de coisas minhas que você tem. Deus falou para ele: importa o tanto de você que eu tenho. Não importa o tanto de coisas deles você tem. O Senhor diz para Moisés: importa o tanto de você que eu posso ter, o tanto de você que eu posso tocar, o tanto de você que eu posso agir. E você está aqui, Moisés, mas não está pronto. E ó, voltou aqui 80 anos. Agora ele tem 80 anos e voltou no marco zero. Sabe o que Deus falou para ele? Com os 40 anos, falou assim: tu tem todos os dons e talentos, mas não tem a minha glória. Um dia ele vai querer ela, não vai? Você tem todos os dons e talentos, mas não tem a minha glória. Irmãos, essa é uma das palavras mais fortes que Deus já ministrou no meu espírito. Sabe por quê? Porque esse era o momento dele falar: então toma essa porcaria de título, então toma essa porcaria de arma, então toma essas coisas tudo, acaba com a minha vida e me dê a tua glória. Ele tinha 40 anos e tinha força, tinha vigor. E o Senhor falou: você tem tudo, mas não tem a minha glória. Você tem tudo, mas não tem minha presença. Minha presença não está contigo. Quem está contigo são os seus títulos. Quem está contigo é a sua vocação, é aquilo que você aprendeu a fazer. Quem está contigo é os seus seguidores. Quem está contigo é aquilo que te fez ser o maior desse povo. Mas eu mesmo não estou. E Moisés ficou pensando: pois é. Era o momento dele falar: então tira isso, Deus. Joga para lá o título, joga para lá a fama, joga para lá as armas. Eu não quero mais povo, exército, eu quero o Senhor. Mas ele não falou. Ele não falou. O Senhor saiu da presença dele. E no dia seguinte ele botou lá a sua arma na cintura, e botou a sua vestimenta, e saiu para os campos dizendo: eu vou começar a fazer o que eu fui chamado para fazer. Espera aí, eu conversei com Deus ontem. Deus já me passou a carta, mas eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Então vai, irmão. Então vai. Por isso que o chamado de Gideão, que nós falamos aqui, do kit, é totalmente diferente de Moisés. Moisés era o cara e precisa ser arrebentado. Gideão não era nada, e Deus falou: eu vou exaltar você. Ah, meu Deus do céu, me ajuda. Tanto isso aí, Mateus. Te adoro, Espírito Santo. Desejo a tua face nessa manhã, Senhor. Eu te desejo, Deus, mais que tudo. Eu te desejo nessa manhã. Glória, Deus. Eu te desejo nessa manhã, Espírito Santo. Deus, a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz, meu Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, eu desejo a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz, mais que tudo. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eis que um tempo novo vem sobre a tua vida e sobre a tua casa. Pra carregar eis que um tempo novo vem sobre a tua casa. Eis que um tempo novo vem sobre a tua geração. Eu passar, tenho visto a tua busca.
Tenho visto o inclinar do teu espírito. Tenho visto a sede e a fome que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. Nessa manhã eu te digo, filha, é a tua eu te digo, filha, continua nesse lugar, porque você está na fenda da rocha. Nesse lugar te mostrarei a minha revelação. Nesse lugar eu estenderei para a sua casa. E o que eu procuro é a tua glória, Deus. A tua glória é mais que tudo no mundo. E o que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro mais que tudo é a tua glória. É a tua glória. É a tua glória. Deus, eu preciso da tua glória. Deus, mais que tudo, da tua glória. Oh meu Deus, só uma coisa me satisfaz, mais que tudo, Deus, é a tua glória que me sustenta todo dia, Deus. É a tua glória que me transforma, Deus. É a tua glória que é minha força. Só uma coisa me satisfaz, Deus. Se assenta. Deus está ministrando aqui. Talvez você seja essa pessoa, irmão. Talvez eu nesse ano tenha sido essa pessoa que estava pronta a fazer algo. Sabe, talvez não tenha sido nesses dias, mas talvez teve um momento na sua vida, há meses atrás, ou talvez há um ano atrás, ou 2, que você estava pronto para fazer algo. Porque você tinha um título, porque você tinha uma equipe, porque você tinha um nome, porque você tinha seguidores, porque você tinha uma capacitação, mas você não tinha o Senhor. Deus te tirou de lá e te botou embaixo. Porque a vida de Moisés são 120 anos, e nos primeiros 40, Deus pega ele do marco zero e coloca aqui, no maior ponto que ele poderia chegar. E nos próximos 40, Deus pega ele e volta ele para baixo, mas não é pouco não, é lá para o marco zero, da onde ele começou. Porque aquele era o momento que Deus falou: você tem tudo, mas não tem minha glória. E ao se ausentar Deus da presença dele, ele preparou as suas armas, preparou a sua armadura, preparou a sua roupagem e falou: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E Deus vai fazer alguma coisa. É assim que nós fazemos, irmão. E quando ele foi tentar falar para o povo dele: eu sou o libertador que vocês estão esperando, o povo dele falou: conversa, nós não te aceitamos, nós não te queremos aqui, Moisés. E quando ele foi lá tentar apaziguar uma luta lá entre 2 homens que brigavam, ele matou um homem e ele teve que fugir. Por quê? Porque tanto o seu povo quanto todo o exército de Faraó estava atrás dele. Agora ele não tem um apoio nem do Faraó e nem tem um apoio dos hebreus. E ele tem que fugir, vai lá para Midian. A palavra Midian, irmãos, significa crise. A palavra Midian significa conflito. Está entendendo isso? E ele está lá no meio do seu conflito, da sua crise, assim como talvez você esteja nessa noite. Já amanheceu o dia, né? Eu vejo o sol ali. Então é nessa manhã. Assim como talvez você esteja nessa manhã. Conflito, irmão. Aí diz a palavra do Senhor assim. Abre aí para você ver Êxodo capítulo 3. Êxodo 3:1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Uau!
Ele virou pastor de ovelhas. Sabe quantos anos ele tem aqui, irmão? 80. Era um velho, um ancião, um idoso. E o que ele estava fazendo? O rei, o faraó, o general, virou pastor de ovelhas. O general virou pastor de ovelhas. Num sol de rebentar, com o cabelo queimado, crespo, com a pele esturricada. Ele já era um homem mais enrugado, porque já era velho, e com a pele sugada pelo sol, uma pele queimada, esfolada do sol, com uma túnica, sabe, uma veste de pastor de ovelhas, um cajado na mão, fedendo a ovelha, fedendo com o cheiro da ovelha e com o suor do seu corpo naquele dia, com 80 anos, olhando para o horizonte, dizendo: Deus, como acontece isso? Como eu vim parar aqui? Como eu vim parar aqui? Você já se perguntou isso esse ano? Como eu vim parar aqui? Como me sobreveio tudo isso? Como eu vim parar aqui? E ele olhava para o templo, olhava para as ovelhas, e olhava por um pedaço de pau na mão. Um cajado é um pedaço de pau, de madeira. Olhava e dizia: na minha mão já teve uma espada, eu já tive os melhores cavalos. Como eu vim parar aqui? E aí a pessoa começa, irmãos, a ter um espírito contrito. E a oração dele: Pai, Tu és tudo que eu preciso. E a oração dele: não há mais esperanças e ilusões na minha vida. Eu não estou correndo mais atrás de exércitos, nem do trono de Faraó. Eu não estou mais correndo atrás dos seguidores da internet. Eu não estou correndo mais atrás de ter a maior igreja da cidade. Eu não estou correndo atrás de mudar minha placa, de mudar de denominação, achando que isso que vai fazer diferença. Deus, sabe, eu não estou, ligando mais para nada. Sabe, Deus, Tu é tudo que eu tenho. Sabe, Deus, passou tanto tempo, eu estou aqui, mas eu Te amo. Parece que mais do que no início, porque eu Te amo de uma forma diferente agora. Porque para mim não importa mais aquelas coisas aradas que eu já tive, que eu já passei. Importa a Tua glória, Deus. Importa a Tua glória, Deus. Eu preciso, Deus, da Tua glória. E Deus falou assim: mas parece que ela não importava tanto para você. Há uns 40 aninhos atrás. Parece que 40 anos atrás você precisava mais de um escudo, de uma espada, de um título, de um cavalo, de um exército. E agora Ele falou assim: não, mudou a oração, irmão. Mudou as palavras. Mudou as palavras, mudou a oração. Mudou o coração de um homem. E Ele falou assim: sabe, Deus, eu sei que o Senhor vai levantar um libertador. Porque o Senhor não mente. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu és o grande Deus. Eu sei que o Senhor vai ter misericórdia do meu povo lá que perece no Egito. Deus, um dia eu pensei que era eu, mas como não era, Deus, sabe, Senhor, por misericórdia, mande um libertador para aquele povo. Mande um homem capaz, um homem que seja capaz de livrar Israel das mãos de Faraó. Eu um dia pensei, mas eu estava enganado. Mas hoje também, Deus, eu só quero orar por isso. Nem isso eu quero mais. Eu não quero mais ser general, eu não luto mais por isso. Eu só quero a Tua glória. O Senhor falou: agora você está pronto. O Senhor falou: agora você está pronto. Aí Ele falou: como? Ele falou: sim, Moisés, você é esse homem. Você é o homem que fará tudo isso. Não baseado mais nas coisas que você tem, mas baseado em quem eu sou. Por isso que Ele perguntou. Se Faraó perguntar: quem é que te mandou? Você diga: o eu sou te enviou. Não era Faraó que precisava saber quem estava enviando. Era Moisés que precisava saber que quem o estava movendo era o eu sou. Moisés precisava saber que ele, Yahvé, era o eu sou.
Sou eu que sou, Moisés, não são tuas coisas, suas habilidades. Sou eu que sou, não é você que é. Tudo que estamos edificando, irmão, vai passar, mas a glória é permanente. E Moisés falou assim, o quê? Ele estava lá e diz assim, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ele chegou ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus chamou, Moisés, Moisés. Uau! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Você lembra do filho pródigo? Quando ele voltou, ele estava descalço. Quando ele voltou, ele estava descalço. Ainda bem que minha meia não está furada, né, irmão? Aleluia. Quando ele voltou, ele estava descalço. Ele voltou descalço. Sabe por quê, irmãos? Porque quem andava descalço era escravo. Naquele tempo, só escravos andavam descalços. Quando você olhava um homem que não vestia sapatos, sandálias, hora nenhuma, ele era um escravo. O escravo era obrigado a andar descalços. Esse era um dos símbolos que aquele homem era escravo. E o filho pródigo, ele volta como um escravo para casa, um escravo do pecado, um escravo de Satanás, um escravo das suas próprias cobiças e das suas vontades. Assim somos muitos de nós hoje aqui nessa manhã, escravos dos nossos desejos, escravos da nossa vontade, escravos da concupiscência. Eu vou fazer isso porque com isso aqui eu dou um jeito na minha vida. O que dá jeito na sua vida é Jesus. Mas agora eu vendo isso aqui, compro isso aqui, agora eu levo de cá. Quem dá jeito na sua vida é Jesus. Ele era um escravo voltando. E o pai pega, coloca um anel. O anel fala de identidade. Toda a família tinha um anel. E no anel da família tinha o brasão daquela família. Ele recebeu o brasão da família de volta. Está dizendo, você tem uma identidade. Você não é escravo, você é filho. Recebe uma roupagem, fala de cobertura, proteção do pai, proteção de Deus. Os filhos que estão voltando para casa. E aquele homem está com os pés descalços, porque ele é um escravo. E o pai faz o quê? Descalço você não anda não. Descalço você não anda não. Porque você não é escravo. Você precisa entender que você é filho. E vai lá e faz o quê? Põe então sandália nos seus pés. Eita, mistério. Mas agora o Moisés é diferente. Moisés está com sandália. O Senhor fala, tire as sandálias. Porque falou que você precisa aprender, Moisés, é que você é escravo. O que você sempre achou até aqui não te sustenta mais. O que você aprendeu até aqui não te sustenta mais. Chegarão dias que para os eleitos de Deus, é perigoso que eu vou falar agora, Jesus, por que o Senhor fala isso para mim? Chegarão dias que para os eleitos de Deus, suas coisas, suas profissões, seus títulos, sozinhos, não te sustentarão mais. Deus vai permitir, irmãos, que uma grande crise se estabeleça sobre toda a terra. Porque a Bíblia diz, e haverão dias que terão fome e sede. Mas não é uma fome de pão e uma sede de água, é fome de sede de ouvir a minha palavra. Terão fome e sede de se envolverem comigo. Eu não consigo entender o que pessoas estão fazendo fora de ambientes como esse. Eu não consigo entender
O que pessoas trocam as coisas de Deus por qualquer coisa. Eu não consigo entender. Porque haverão dias que terão fome e sede, Deus, pela tua palavra. Desde 12 anos eu estou trocando tudo que já foi colocado na minha vida por essa palavra. Eu não quero nada nesse mundo que não seja essa palavra. Eu não consigo entender. O que nós chamamos de igreja, não conseguimos abrir mão de nossas coisas pelo Senhor. Sabe aquilo que você está muito preocupado? Diga assim: Deus, eu vou tomar conta das tuas coisas e adorar o teu nome. Por favor, eu vou se ausentar daqui. Cuide disso agora, porque você cuida melhor do que eu. Vira as costas e vai embora, irmão. Vira as costas e vai embora. E você vai ver que aquele lugar nunca produziu, nunca agiu, nunca se moveu, nunca vendeu tanto como antes. Nunca foi tão progressivo, foi tão bem sucedido como antes. Mas eu não estava lá, por isso que deu certo. Porque é Deus que estava e Ele faz melhor do que você. Ele faz melhor do que você. Nós precisamos confiar nisso. Largar nossas vaquinhas, que ainda são os sustentos que nós temos. Deus vai ofender a mente e manifestar o coração. Esse é o ano de 2018 que essa frase continua. Deus vai chacoalhar a nossa estrutura para mostrar quem somos. Para mostrar quem somos. Chega, irmão, chega de um evangelho meia boca, de empolgação no meio da igreja. Nós somos profetas, filhos do avivamento. Estamos dando tudo que somos e tudo que temos por uma obra. Experimente virar as costas para aquilo que você tinha tanto que fazer e falar: Deus, eu não estou aqui não, porque eu preferi estar contigo. Mas por favor, tome conta daquilo que é meu. Depois você me conta, irmão. Se você chegar aqui e ficar e perder tudo que está acontecendo aqui porque está com a cabeça lá, não adianta. Mas se você vir adorar, chorar, babar, chapar na presença de Deus e falar: uau, eu tomei a melhor decisão da minha vida, ainda bem que eu larguei tudo para estar com Jesus. A boa notícia ainda não terminou. Quando você chegar lá e ver, você vai falar: uai, o que aconteceu aqui? Não sei, algo foi diferente essa manhã, algo foi diferente nessa noite. Por quê? Porque nós crescemos, vendemos, produzimos como nunca antes. Essa é a glória de Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua casa. E não adianta, irmãos, em ambientes como esse a gente vir pensando que vai ouvir: hoje é o dia da sua bênção, receba a sua vitória. Não adianta a gente se coçar de um lado para o outro e dizer: é só pancada. É treinamento, aprovação, vida de Deus. Eu estou ensinando você, irmãos, a caminhar debaixo do sobrenatural, a saber quem é Ele que faz. Moisés, tira a sandália dos pés. É mesmo, Deus, tira? Porque esse lugar que você está é santo. E você precisa entender que você não é o filho da filha de Faraó, como você pensava. Você não é o sucessor do trono de Israel, ou melhor, do trono do Egito. Você é meu servo. Você é meu servo. A palavra servo é escravo melhorado. Para não chamar você de escravo, Deus pegou um termo mais bonitinho: é servo. O Senhor está falando: você é escravo, cara. Tira essa sandália aí e vira escravo. Aí, pensa só o que está acontecendo. Aí ele chega assim e diz lá, capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu,
Então o Senhor lhe perguntou: que é isso que tem nas mãos? Ele falou: uma vara. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou. Ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estende a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. Quando retirou, ela estava leprosa, parecia branca como uma neve. Ordenou-lhe depois: agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou, pôs a mão no peito. Quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em vocês, nem na direção, e não derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Olha o verso 9, irmãos. E se ainda não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame na terra seca. Diga comigo: terra, terra, terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Uau! Eu vou te dar 3 sinais. E você ainda está indo, porque agora você está pronto para ir. Eu só tenho agora 80 anos, é isso aí. Você está pronto para ir. Diga: o eu sou te enviou. Quando chega lá, Moisés estava preocupado: mas se eles não ouvirem minha voz, porque ele tinha, irmãos, um trauma. Ele tinha uma ferida, um trauma, precisava de cura, porque o seu povo tinha rejeitado, não havia. Mas ele falou: agora é diferente. Sabe por que o povo te rejeitou? Porque você não tinha a minha glória. E líder sem a minha glória não conduz ninguém, só gente cheia. Igreja cheia de pessoa vazia. Mas vai lá que vai dar certo agora. Quando ele chega, escuta isso. Ele chegou com a vara e falou: aqui está o cajado. Joga no chão. Jogou, virou uma serpente. Ele pegou aquela serpente pela cauda e trouxe de novo. O Senhor está falando: é-lhe dado poder. Você não tem espada na mão, mas tem poder. Você não tem espada na mão, mas tem poder. Sabe o que é esse cajado? Autoridade. E esse cajado não é o seu cajado, é o cajado de Deus, é o meu cajado. Olha só, aí falou assim: mas se eles não acreditarem. Aí o Senhor está falando com Moisés agora: olha para a tua mão, diga assim: mão. Olha para a sua mão. A mão significa serviço. A mão na Bíblia aponta para aquilo que você pode fazer, tocar. A mão significa serviço. Falou assim: quando o seu serviço estiver leproso, porque ele colocou a mão no coração e tirou a mão, estava com lepra, branca como neve. Aí falou assim: quando o seu serviço estiver leproso, quando tudo aquilo que você estiver fazendo parecer que está tudo errado, que saiu do propósito, parecer que você voltou ao velho Moshe, parecer que você calçou as sandálias de novo, parecer que você parece mais com a filha da filha de Faraó, com o filho da filha de Faraó, do que com o meu filho. Quando o seu serviço apontar para que você parece mais com o filho de Faraó do que com o meu servo, Moisés, pegue a sua mão, traga ao peito novamente, traga ao centro, traga ao seu coração. E ele fez de novo e tirou a mão, e a mão estava limpa como a mão de uma criança. Volte ao centro. Todas as vezes que a sua movimentação, seu serviço estiver leproso, toda vez que parece que a rebeldia tomou conta de você, não estou nem mais aí, não quero mais saber, vou fazer isso aqui, vou fazer qualquer coisa, não quero mais seguir ninguém, não quero ouvir ninguém, todo mundo é igual, tudo farinha do mesmo saco. Aí você fala assim: epa, peraí, minha mão está leprosa. Minha mão está leprosa. E se não cuidar, irmãos, a lepra vai para o coração, a lepra vai para a cabeça, a lepra mata. Porque essa é a lepra, irmãos, da insubmissão. Essa é a lepra da orfandade.
Essa é a lepra dos homens sem pais, dos homens sem paternidade, das pessoas que não seguem ninguém, daqueles que caminham sozinho. Essa é a lepra dos que caminham sozinho. Eu é que sei, eu é que mando, eu é que fiz, ninguém manda em mim, ninguém decide, eu que sei. Esse é o grito do órfão. Quantas vezes nós que estamos aqui gritamos assim esse ano? Ninguém vai falar o que eu tenho que fazer, eu que sei, não quero mais saber. Esse é o grito do órfão, e essa é a lepra do órfão, que vai tomando todo o corpo, vai tomando todo o corpo. Aí fala assim: quando você estiver se movendo nessa lepra, Moisés, volta a mão de novo, volta ao propósito, volta ao centro, ao cerne, coloca a mão aqui no coração. E ele foi, colocou e tirou a mão, estava limpa. Você estará curado, estará pronto. E todos esses sinais vai ser feito lá. Escuta o que eu vou falar. Agora diz assim: se o primeiro sinal não funcionar, e se o segundo sinal também não funcionar, se Faraó não quiser liberar você por causa desses sinais, você vai mostrar o terceiro. E não há quem não se dobre ao terceiro sinal. Vá a Faraó e pegue um pouco de água que está no Nilo. As águas, pegue as águas que estão no Nilo. Águas na Bíblia falam de duas coisas: do Espírito Santo e do que mais? E da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que lava, que limpa águas, fala da palavra de Deus e do Espírito Santo. O terceiro sinal é: diga para Faraó que ele precisa libertar o meu povo. Sabe por quê? Porque dessa descendência cativa virá o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque dessa descendência cativa virá um rei que não é cativo, ele é rei e é Senhor sobre todas as coisas. E eu vou mostrar para Faraó que haverá um dia, chegará um dia que as águas que tiraram no Nilo, essas águas serão derramadas sobre terra seca. Serão derramadas sobre terra seca. Diga: terra é o homem, é o barro. Você é terra, você é pó, e para o pó você vai voltar. Haverá um dia que essas águas, a palavra, será derramada sobre os homens. Sabe quem que é a palavra? O verbo é a palavra. O verbo se fez carne. Agora a palavra se tornou carne e habitou no meio de vós. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio, diz João. E por dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. O verbo, a palavra, encarnou, virou carne. E pelo sacrifício do verbo, o sangue foi derramado sobre terra seca. E porque o sangue foi derramado sobre terra seca, essa terra seca foi restaurada, redimida, e o povo então é liberto. Isso é remissão, redenção. É isso que o Senhor está mostrando através disso. Pegue água, coloque na terra, e essa água se torna sangue. Esse sangue é o sangue de Yeshua, é o sangue de Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E porque o sangue do Cordeiro pode ser extraído, um povo pode ser liberto. Então pega a água, profeticamente a minha palavra, e mostra para Faraó: um dia essa palavra, esse pergaminho, os profetas, a lei, os apóstolos, toda a palavra se tornará um homem. Essa palavra é o verbo se torna carne e habita no nosso meio, e o sangue dele vem sobre a terra seca. Quando o sangue dele vem sobre a terra seca, toda a terra está livre. Todos os homens estão livres e redimidos. Esse é o sinal, porque quando o Faraó vê isso, acabou. Não há quem fique preso. Ele vai entender que fui eu que o enviei. Ele vai, faz o que tem que fazer, tira todo o povo com 80 anos, você sabe disso. E eu quero fechar essa palavra com você, irmãos, aqui onde nós estamos entrando agora. Aqui está a cereja do bolo para você que ficou aqui até agora. Presta atenção. O que diz a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 33. Ah, Jesus, te adoramos.
palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Êxodo 33. Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia desse lugar, e com o povo que você tirou do Egito, vá para a terra que prometi, como juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, pega essa, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Quem que ele vai mandar à frente? O anjo, vai mandar um anjo. Então o que diz aqui? Ele dá uma terra, presta atenção. Moisés ganha uma terra, Moisés ganha um anjo da guarda, Moisés ganha vitória sobre seus inimigos: expulsarei os cananeus. 3 coisas: vão para a terra onde há leite e mel. 4 coisas: Moisés ganha uma terra fértil. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Irmão, nós vamos fechar aqui. Só que nós estamos na cereja do bolo. Deus já havia falado isso para ele algo. Deus já havia falado isso para ele há mais de 40 anos atrás. Quando ele estava pronto, o Senhor falou para ele: você tem tudo, mas não tem a minha glória. E ele falou: eu vou tentar. E ele saiu com todo o povo. Naquele tempo ele foi tentar libertar o povo e teve que ficar 40 anos no deserto. Em 40 anos ele foi aqui, em 80 anos ele está aqui. Agora estamos nos próximos 40 anos, que fecha os 120. O Senhor está pegando ele, irmãos, daqui para trazer para cá de novo. Em 40 anos ele saiu do marco zero, nasceu, e em 40 anos se tornou o filho da filha de Faraó. Nos próximos 40 até 80 anos ele desceu lá no marco zero, se tornou o escravo do Senhor, um pastor de ovelhas no deserto. Agora ele foi lá, libertou o povo, e Deus está trazendo ele de volta para cá. Só que nessa proposta de voltar lá em cima, o Senhor fala assim: esse povo que está contigo, ele é duro demais. Presta atenção comigo, irmãos. Aqui que eu estou começando a palavra. Era só a introdução antes. Mas a minha palavra hoje é só 20 minutos, presta atenção. O Senhor está falando para ele: esse povo é obstinado, esse povo ele é um povo que não me ama. E o Senhor está falando para ele de novo: vai, Moisés, vai, você vai. Eu vou dar, presta atenção, irmãos, eu vou dar para você, Moisés. Eu vou dar para você, Moisés, uma terra. Eu vou dar para vocês um anjo protetor. Eu vou dar para vocês uma terra que produz como nunca. Só que eu não irei no meio de vós, porque esse povo é muito ruim. Queridos, quantos aqui já sonharam com o ministério? Quantos aqui já pensaram em fazer alguma coisa para Deus? Quantos aqui já idealizaram? Se não é ministério que você idealizou, quantos aqui já idealizaram fazer algo pessoal? Ter uma empresa, ter um negócio, ter um título, um cargo, alcançar um lugar de honra, um lugar que está no seu sonho, dirigir uma empresa, abrir um negócio. Quantos daqui já viram aquilo assim, perfeito na sua mente, falou: poxa, essa é a ideia, esse é o meu sonho.
Quantos aqui abrem a internet de vez em quando, dá uma olhada lá nos negócios? Quantos aqui dão uma olhada, sabe, no mercado e pensam, isso aqui é o negócio da minha vida? Pensa se Deus chegasse para você e falasse, tudo que você sonha, eu vou dar para você. Tudo que você sonha, eu vou dar para você. Eu vou dar a empresa que você sonha, eu vou te dar a igreja que você sonha, eu vou te dar o número de membros que você quer, eu vou te dar os líderes que você precisa, eu vou te dar os pastores que você sonha para te auxiliar, eu vou te dar um ministério de louvor melhor do Brasil, eu vou te dar um canal na internet com bilhões de assinaturas, eu vou te dar uma empresa com faturamento de bilhões no ano, eu vou te dar uma casa na praia, eu vou te dar um carro assim, tudo que você pensou. Ah, pastor, o senhor está muito materialista, eu não penso essas coisas não. Pensa se Deus falasse, o que você quiser, eu vou te dar. E é terra boa, terra que mana leite e mel, só que eu não vou. Olha aqui, irmãos, Deus falou até assim, você não vai estar no pecado não. Deus falou, você não vai estar no pecado não, eu vou mandar um anjo. O meu anjo vai proteger tudo aquilo que você vai conquistar. Então você vai conquistar e não vai perder. Porque o anjo vai trabalhar. Eu vou mandar o meu anjo. Vou mandar um anjo bem forte, um dos melhores que eu tenho lá para poder te ajudar, te acompanhar. Ele vai guardar tudo que você tem, vai ser seu anjo da guarda. Só que eu mesmo, Yahvé, eu não vou com você. Porque no caminho eu poderia destruí-los. Irmãos, e agora? E agora? O que você definiria? O que você decidiria? Por favor, irmãos, nós precisamos acabar essa mensagem. E o Espírito Santo que está aqui nessa noite não pode deixar de ministrar. Não fique se movimentando, preste atenção no que eu estou falando. Não seja tão hipócrita nessa manhã, irmãos, a ponto de pensar, é claro que eu ia escolher Deus. Essa seria, sem dúvida, a escolha mais difícil da sua vida. E eu ainda aposto, irmãos, que 90% daqueles que estamos aqui nessa manhã escolheriam ficar com as coisas. Para não ser mais pessimista um pouco. Porque nas coisas não são coisas que estão apontando para o pecado. São coisas que tem até um anjo lá. Se o anjo de Deus está lá, é porque é de Deus. Vai ser muita bênção, só que a presença do Senhor não está aí. Irmãos, essa proposta já foi feita um dia lá atrás. O Senhor falou a Moisés, você tem tudo. Assim como você vai ter tudo lá na terra, você já teve tudo lá atrás. Moisés está pensando, eu já tive uma terra, eu já tive um povo, eu já tive na terra que manou leite e mel, eu já tive o recurso, eu já tive as condições, eu já tive tudo. Só que eu não tinha o que? A presença. E fui tentar fazer, e amarguei 40 anos cuidando de ovelha. Agora o Moisés diz assim, não! Moisés falou, não quero dinheiro, lembra desse papel aqui? Foi nessa situação que isso aconteceu. Lembra quando ele deveria ter falado lá atrás? Agora ele está falando não. O Senhor está falando, vai Moisés, vai embora, porque esse povo, eu vou destruí-los. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Deus, olha por que o livro de Êxodo, aqui, se você não entender o que eu estou falando, você vai me chamar de herege. Presta atenção no que eu vou falar para você. O Senhor, se você pegar as Bíblias e começar a estudar, Deus não estava mandando Moisés ir com o povo. Deus estava falando assim, você é meu amigo, e você vai, mas esse povo eu vou destruir eles. Ele estava falando para Moisés, eu te dou um novo povo. E você que é meu amigo, eu te dou todas essas coisas e mais a minha bênção, mas não a minha presença. E Moisés falou, não quero. Moisés falou, não quero. Deixa eu te falar uma coisa. Deus estava, irmão, só querendo adiantar aquilo que Ele iria fazer. Deus estava só querendo adiantar o que Ele iria fazer. Porque Ele falou, vou destruir o povo. Deixa eu fazer isso agora. E Moisés falou, não, agora você não faz.
E o Senhor falou: ok, por causa de você eu não faço agora. Mas Deus não desistiu de fazer. O que Deus não fez em Êxodo, Deus fez aonde? Em Números, lá na frente. Ele destruiu ou não destruiu o povo? Deus só estava querendo. Me ajuda a passar isso, Senhor. Deus só estava querendo, irmãos, abreviar o tempo e manter o propósito e liberar Moisés a entrar na terra. Deus estava querendo colocar Moisés na terra, porque o texto diz aqui, e o texto original diz assim, eu li na NVI, vou ler o texto original. O texto original de Êxodo 33 diz assim: diz assim o verso 3: vão para uma terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo muito obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Está falando de todo o povo. O original é assim, ó: há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. O original, pastor Bruno, Deus está falando assim: eu vou consumir você no caminho, se eu for com você e junto com o povo. Por causa do povo, eu vou ter que consumir você. Eu te amo tanto, Moisés. Deixa eu consumir o povo. E você entra na terra. Eu te dou outro povo. Ele não ia dar outro povo para Josué? Pensa comigo, irmão. Olha isso aqui, se você já pensou nisso. Esse povo eu já defini. Eu vou destruí-los. Eles não entrarão na minha herança, porque eles são rebeldes. Eles são interesseiros. Eles não me amam. Eles amam o que eu tenho. Eles amam o que eu posso dar. Quantos da igreja estão assim? Eles amam o que eu posso dar. Eles amam o que eu posso fazer. Eles amam aonde eu posso levá-los. Eles amam o que eu posso entregar na mão deles. Deus falou: eu não quero esse povo e vou destruí-los. Ponto final. Deixa eu fazer isso agora, Moisés. Meu amigo, olha para mim. Deixa eu fazer isso agora, Moisés. Porque você é meu amigo. Eu te dou outro povo. E você entra na terra. E eu te dou um anjo, a terra que mana leite e mel, a terra produtiva, a porção, a sua herança. E um novo povo, um povo que ama a minha presença. Porque o original diz: porque se eu for no meio de vós, por causa do povo, eu consumirei você. E aí você não entra. E agora, irmãos? Está na sua mão escolher. Está na sua mão escolher. E Moisés falou: se tu não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés então, irmãos, ele define ali que ele não iria entrar na terra. Moisés está entendendo ali: eu vou preferir guiar o povo até onde eu puder ir com eles e abrir mão da terra que mana leite e mel. Porque Moisés está escolhendo o povo? Não, Moisés está escolhendo o Senhor. Se para eu ter o Senhor até o fim, eu preciso estar com eles, e lá na frente perder o direito de entrar, eu perco o direito de entrar, mas agora eu escolho a tua presença. Eu vou com a tua presença até o fim. Ainda que o Senhor carregue o povo comigo e a tua presença vá comigo, nós vamos todo mundo junto. E chegará o tempo em que o Senhor terá que acabar comigo por causa do povo, mas eu fui contigo até onde poderia. Se está nas minhas mãos escolher caminhar com um novo povo e entrar numa herança ou deixar o Senhor, eu não quero deixar o Senhor. Eu não quero deixar o Senhor. Eu não quero deixar o Senhor. E o Senhor falou: Moisés, eu te amo, você é o meu amigo, vai. Eu não vou poder ir contigo, mas vai, eu vou abençoar você. E ele: não, eu já fiz essa escolha antes. Eu não vou deixar o Senhor. Eu não vou deixar o Senhor. E ali o Senhor falou assim: olha,
que Moisés olha para ele e diz assim: Deus, o que seria de nós sem ser a tua presença? Ele está pensando assim: o que eu vou fazer numa terra que mana leite e mel, numa terra que tem prosperidade, numa terra em que meus negócios funcionam, em que minha igreja cresce, tem até um anjo bonito lá, mas o que eu vou fazer nesse lugar sem o Senhor? O que eu vou fazer com o meu título, com a minha posição, com a minha empresa sem o Senhor? Não! E o Senhor está falando assim: irmão, é por isso que Deus falou: esse cara é impressionante. O Senhor está olhando para Moisés e falando: o menino aprendeu a lição. E ele falou: se o Senhor não for, nós paramos tudo aqui, a brincadeira acabou. Moisés falou: não brinco mais. Se o Senhor não for, ninguém sai daqui. Aí o Senhor falou: e se eu for? Eu vou, Moisés, mas vou consumi-los no caminho. E o Senhor: então vamos juntos até onde podemos ir. Começamos juntos, terminaremos juntos até onde a tua misericórdia nos permitir alcançar. Uau! Uau, que homem é esse, irmão? Então ele convenceu o Senhor de ir. O que nós pregamos? Ele convenceu o Senhor de ir? Não, ele fez uma opção. Deus não foi convencido. Deus falou: ou eu fico e você vai, eu te dou outro povo. O povo que Deus deu para Josué, daria para Moisés. Eu te dou um outro povo, e você entra na terra com outro povo, e entra na terra. Mas se eu for, você será consumido junto com o povo pelo coração deles. E ele falou: eu quero que o Senhor vá. Você está entendendo isso? Agora olha que coisa interessante. Nós estamos falando em Êxodo. Vamos lá para a gente terminar em Êxodo 33. Ah, Espírito Santo. Falamos aí do versículo 1, 2, 3. Olha o versículo 7. No meio dessa conversa vai entrar um personagem. Presta atenção nisso. A Bíblia tem muito disso. Depois vai voltar naquele assunto que estávamos, da glória. No verso 7 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor iria à tenda, fora do acampamento. Olha que interessante. Sempre que Moisés ia até lá, na tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da sua tenda, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem vinha, descia e ficava na entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha só, irmão, pensa nesse cara. Ele fez uma tendinha para ele, lá fora, no fora do arraial, longe do povo. E quando ele entrava na tenda, aquela coluna gigante, de nuvem, se fosse de dia, ou de fogo, se fosse à noite, ela se posicionava em cima da tenda de Moisés, e o Senhor falava com ele. E todo o povo ficava de pé na frente das suas tendas, olhando e dizendo: uau, Deus fala com o nosso pai, Deus fala com o nosso pastor. E está todo mundo olhando, impressionado com aquilo. E diz assim, verso 10: quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, olha lá, depois Moisés voltava ao acampamento, depois que acabava de falar com Deus. Mas, está aqui uma conexão. Vamos pegando. Está aqui uma conexão mais. Quem está aí? Josué, filho de Num, servidor, amigo, filho, auxiliar de Moisés, nunca se afastava da tenda. Presta atenção, irmãos. Presta atenção para você pegar o que nós estamos liberando aqui. Existia um homem que nunca se afastava da tenda. Aqui a gente tem duas conexões em Josué. A primeira conexão que a gente vê aqui: auxiliar, servidor, amigo, fiel, filho que está recebendo o propósito, está recebendo o legado. Era a primeira coisa.
Todo mundo tinha suas tendas. Mas o papel de Josué era guardar a tenda do pai. Era guardar a vida do pai. Enquanto Josué estava na porta da tenda com a sua espada nas mãos, ele guardava aquela tenda. Presta atenção no que eu estou falando para você, irmãos. Todo aquele povo, escuta isso, todo aquele povo ali, todo aquele povo lá, que está presente nesse momento, seria consumido. Sabe por quê? Eles queriam ir para uma terra que mana leite e mel. Os seus olhos estavam na terra, o seu coração estava na terra, o seu propósito era alcançar a terra, não era adorar ao Senhor. O que eu e você estamos fazendo nesta igreja ou em qualquer outra, buscando a Deus para que Ele resolva os nossos problemas e nos dê uma herança, ou adorando a Ele pelo que Ele é. Aqueles homens queriam entrar na terra porque nós éramos escravos, lá seremos livres. Nós não tínhamos nada, lá teremos tudo. Aqui habitamos em tenda, lá teremos nossas casas, nossas criações, nossas plantações, o nosso dinheiro, vamos andar com Deus. E Deus olhou e falou: eu não quero esse povo. Eu não quero esse povo. Será que Deus olha para mim e Ele me quer? Será que Ele me deseja? Será que Deus olha para a sua intenção, o seu coração e diz: eu quero esse cara, porque Ele não ama as coisas, Ele ama a mim. Ele ama a mim. Josué amava Moisés, e ele estava preocupado, sabe em quê? Não somente em entrar na terra, mas em cuidar daquele que Deus levantou para que guiasse o povo. Ele entendeu: sem Moisés ninguém entra em terra nenhuma. A questão aqui não são 3 milhões, está em cima de um homem. Se Moisés não vai, ninguém vai. Porque Deus está mostrando para nós os feitos, mas o mapa, o caminho e os segredos Deus revelou a ele. Será que tem algum homem que consegue entender isso esses dias? Que nós precisamos caminhar e servir pessoas pontuais. Será? Para nós vemos a coluna de fogo, nós vemos a coluna de nuvem, a gente vê o mar abrindo, a gente vê terra engolindo gente, são sinais. Tudo isso está acontecendo aqui no meio do povo, e daí? Qual que é o propósito? Qual que é o destino? Canaã. Como é que vai para Canaã? Sem Moisés ninguém vai a lugar nenhum. Ah, Deus, te amo, Jesus. Eu tenho um Moisés na minha vida, e eu estou guardando a sua tenda com a minha espada, porque eu sei que eu preciso de um Moisés, de um homem, de um pai, porque ele tem um mapa para chegar onde eu preciso. Sabe de uma coisa? Josué entendia: olha, se esse cara não for, ninguém vai. Então meu papel não é chegar na terra, isso é consequência. Meu papel é guardar a vida desse homem, protegê-lo, honrá-lo, interceder por ele, servi-lo. Segunda conexão: por que Josué não saía da tenda? Porque Josué amava a presença. Josué amava a presença. E aonde que a nuvem se manifestava? Deixa eu falar uma coisa para você, fui estudar sobre. Sabe o que historiadores dizem? Que a nuvem, ela era vista por todos, mas ela não descia. Que a coluna de nuvem, ela era vista por todos, mas ela ficava lá no céu, ela não descia. Ela só descia quando via sobre a tenda de Moisés. Josué falou: se é aqui que essa nuvem desce, se é aqui que esse fogo desce, mas eu não saio daqui hora nenhuma. Eu amo a presença, eu amo meu Deus, eu amo a vida do Senhor sobre mim. Não existe outro lugar que esse fogo está descendo. Não existe outro lugar que a nuvem está se tocando a terra. É só aqui. Então até quando Moisés sai, eu fico aqui. Porque sabe de uma coisa? Deus está falando com meu pai aí, ó. Mas eu estou pegando a brechinha aqui. Eu estou recebendo o manto aqui.
A nuvem vem falar com ele. E está sobrando um tanto de revelação, de graça. Josué começou a pensar assim: eu não entendia quase nada, eu não sabia muita coisa, estava meio, sem entender o que fazer. Mas depois que eu virei o porteiro aqui, cara, depois que eu virei o porteiro dessa tenda, pensa num tanto de glória que está sobre a minha vida. Pensa num tanto de unção que resvalou aqui. Eu não sou, o protagonista, sou só o coadjuvante. Mas está vindo um tanto bom aqui para mim. Aí, irmãos, olha aqui. Entrou esse pedaço só para falar de quem que receberia o bastão. Agora a gente volta no mesmo texto aí, lá no verso 12, para o mesmo assunto que estava acontecendo antes. Olha só que interessante. Verso 12 diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu te conheço pelo nome, e de você tenho agrado. Verso 13: se me vês com agrado, ou se tenho achado graças aos teus olhos. Em outra versão diz: revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Esse texto aqui, irmãos, vamos lá. O verso 13 diz assim, vou ler em duas versões: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Outra versão: se tenho achado graças aos teus olhos, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Em outra versão diz: reconheça essa nação como teu povo. Moisés está falando para Deus: eu estou escolhendo o Senhor, mas eu te faço um pedido: reconheça essa nação como teu povo. Embora eles sejam maus, ruins, reconheça. E aqui o Senhor garante a Moisés: eles vão partir daqui, e eu vou estar no meio deles, e junto com você também. Eu vou destruí-los, mas eu levantarei um outro povo. Dessa mesma geração virá uma outra descendência. E aqui, irmãos, Moisés está entendendo o que eu faço agora. Os olhos dele estão para alguém. Eu estarei caminhando até onde o Senhor me permitir, pois não vou entrar nessa herança. Alguém precisa conduzir o povo que Deus vai levantar. Quem será, irmão? Quem vai conduzir o povo que Deus vai levantar? Moisés olha para cá, olha para lá, e Moisés escolhe alguém, não só que o sirva, mas que ame a presença. Moisés escolhe alguém, não só que o sirva, mas que ame a presença. Aqui ele está passando a bola e dizendo: Josué, agora você se levanta para conectar isso aqui. E diz assim a palavra: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei, ou seja, minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço-te pelo teu nome. Então Moisés disse: peço-te mais uma coisa, que me mostres a tua glória. Sabe o que Moisés está entendendo? Se eu não entrarei na minha herança, aonde se estabelecerá a tua glória, na minha herança, aonde será construído a tenda, onde será construído o tabernáculo, se eu não entrarei na minha herança, se eu não entrarei naquele lugar, na herança que o Senhor prometeu ao povo, aonde serão construídos as casas de adoração, aonde a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, onde o Senhor se manifestará com a tua glória. Mostra-me aqui a tua glória, dai-me aqui a tua porção, e isso me será suficiente.
e isso me será suficiente. Então o Senhor falou sim, nós voltamos lá ao início da palavra. Eu te colocarei na fenda da rocha, eu te colocarei na fenda da rocha em Cristo, porque só através do Filho temos uma revelação do Pai. Eu passarei por ti, e quando passares, tamparei os seus olhos. Quando eu passar por ti, tirarei as mãos, e tu verás a minha face, verás as minhas costas. Sabe por que eu estou pensando em face, irmão? Porque o Senhor falou para Moisés: tu não pode ver a minha face, senão será destruído. A face do Pai não podia ser vista, mas quem viu as costas do Pai viu o passado, mas a face do Filho podia ter visto. E quando o Filho, Yeshua, estava na cruz, um homem foi tão ousado quanto Moisés, seu nome é João, e foi o único homem que foi até o Calvário. E assim como Moisés viu a face, viu as costas do Pai, o Filho foi visto, a face do Filho foi vista por João. Assim como Moisés, que viu as costas de Deus, as costas do Pai, viu o passado, escreveu o Gênesis, João, quando vê a face do Filho, escreve o futuro. Tem a revelação do Apocalipse, de tudo aquilo que viria. Moisés teve a revelação daquilo que já havia passado, daquilo que já havia acontecido. Moisés viu as costas do Pai, Moisés viu as costas de Deus, e por causa disso teve a revelação do passado. Chega num tempo que um homem, o discípulo amado, Yohanan, João, ele vai até o Calvário e ele consegue ver agora aquilo que antes não era liberado. Ninguém pode ver a minha face e viver, mas agora através do Filho podemos ver a face do Pai, porque quem vê a mim consegue ver o Pai. Então quando João olhou para Jesus no Calvário, ele viu a face de Deus, e quem vê a face de Deus vê o futuro. Quem vê a face de Deus vê o futuro. Quem vê as costas vê o passado. Quem vê a face vê o futuro. Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Quando João olhou para a face do Filho, para a face de Cristo na cruz, transfigurou-se o seu rosto, era o rosto de Yahvé, o próprio Deus. E por ser o único que tinha ido até a cruz, somente naquele lugar na cruz, a face de Jesus se tornou como a face do Pai, para mostrar na face de Cristo, nos olhos de Cristo, estava toda a revelação do Apocalipse, das coisas que ainda viriam a acontecer. Eu quero orar com você, irmãos. Dentro disso que estamos aqui entendendo nessa manhã, até onde você vai com Ele? Esse pode ser o título dessa mensagem: até onde você vai com Ele? Para mim foi mais uma conexão que se abriu, Gabriel, no livro de Êxodo. Porque para mim, Moisés conversa com Deus, e Deus resolve: então tá bom, eu vou com vocês, vai continuar tudo tranquilo. Não. Moisés falou: se tu não fores, ninguém irá. O Senhor falou: eu posso ir, mas se eu for, você não entra. Porque se eu for contigo, eu o consumirei você no caminho por causa do povo. Deixa eu matar o povo aqui. Segue você, eu te dou um outro povo e a terra e o anjo, mas não a minha presença. Falou: não, eu vou com a tua presença e com esse povo que está aí. Lá na frente, irmãos, num lugar chamado Meribá, o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, todo o povo murmurando, reclamando, perturbando. O Senhor fala para Moisés: Moisés, fala a rocha, e ela vai verter água. E ele vai lá e fere a rocha. Quando ele fere a rocha, o Senhor fala: foi cumprida a profecia de Êxodo 33. Por causa do povo, perdeste a terra. E Moisés já sabia que isso ia acontecer em algum momento, e aí ele lembrou, e ele falou: mas vim até aqui onde eu poderia, com a tua
presença. O que você está, irmãos, disposto a abrir mão pela presença? O que você está disposto a deixar para ficar com a presença? Moisés cumpriu seu propósito. Por quê? Porque ele não foi chamado para colocar o povo na terra. Ele foi chamado para tirar o povo do Egito. E aquilo que ele foi chamado para fazer, ele concluiu. Só que ele tinha o direito de entrar na terra. E o Senhor falou para ele: vai, Moisés, tu é meu amigo, eu achei graça em ti. Vai, Moisés, eu vou consumir esse povo de todo jeito, mas eu vou levantar um outro. Vai, Moisés, vai, amigo. Não, eu já errei assim uma vez. Não vou não, ficarei contigo. Aquilo que o Senhor queria fazer ali, Deus só adiou. Em números, o Senhor destrói todo aquele povo no deserto. Levanta uma outra geração, que agora não pode ser mais Moisés que conduz, que agora tem que ser o seu servidor, Josué. Porque Moisés lá atrás tinha optado em ficar com Deus e não entrar na terra. Uau! A minha pergunta que nós encerramos esse café é: o que você está disposto a deixar para ficar com a sua presença? O que você está disposto a deixar para ficar com a sua presença? O que você está disposto a renunciar, a abrir mão? O que você está disposto, irmãos, a fazer? Quanto que você está disposto a se deslocar? Quanto você está disposto a abençoar, a ofertar? Quanto de tempo, quanto de renúncia, quanto de entrega? Quanto do seu lazer, da sua vida social? Quanto você está disposto a deixar por amor ao Evangelho e pela sua presença? O Senhor chegou, elegeu esse homem e falou: Moisés, vamos embora, cara, eu vou contigo. Aí Moisés falou: então se tu vai comigo, e eu já sei que eu não vou entrar na promessa, não vou entrar na herança, aonde se estabelece a glória, mostra-me aqui a tua glória. E ele falou: eu mostro, você tem crédito, eu mostro. Já que eu não verei a tua glória lá dentro da terra, que eu vejo ela aqui agora. E o Senhor se manifesta para aquele homem. E o Senhor caminhou com ele até os seus últimos dias. E voltamos aqui a Deuteronômio 34, onde o Senhor diz: e nunca mais se levantará um homem como Moisés. Nunca mais se levantará um homem como Moisés. Como Deus falava com ele face a face, como se fala um amigo, que se tornou tão poderoso em feitos e obras. Nunca haverá um homem como esse. Homem, irmãos, que Deus falou: sim, tu és um herói, tua vida deixou um legado. O Senhor nos chama aqui nessa manhã, querido, para que a gente possa ser esses homens que pela presença caminha com Ele até o fim, e caminhando até o fim liberamos a próxima geração. Deixa eu falar uma coisa para a gente terminar. Talvez pode ser, querido, que você não vai alcançar aquilo que você tanto desejou, que não vai se concluir aquilo que você tanto sonhou. Deixa eu te falar, você vai parar com Ele, mas os seus filhos, os Josués que você está treinando, eles vão tocar aquilo que você não conseguiu tocar. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto sobre ele as mãos. Eu sei, irmãos, que eu não vou chegar em tudo que eu penso, mas os meus filhos tocarão aos lugares onde eu não posso tocar. Está na hora, homens e mulheres de Deus, de investirmos nos Eliseus, nos Josués desse tempo, de transferirmos muito mais do que herança, de transferirmos o legado. Transferimos o legado. Qual é a diferença de herança e legado? Herança é uma casa. Deixei uma casa para o meu filho, que bênção, é uma herança. Legado é uma família. Legado é um lar. Adianta você deixar uma casa para o seu filho, se ele não tiver uma família? Adianta você deixar a herança e não deixar o legado? Adianta você deixar uma bela casa para o seu filho, se ele não souber viver dentro dela, dentro de um lar? A casa que você deixou como herança se tornará guerra. Por quê? Porque ele não tem lar.
Então, mais importante do que a casa que você pode deixar, é o lar que você pode estabelecer.